Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo de estudos desse livro base, o Livro dos Espíritos. E hoje vamos dar continuidade aqui onde estamos no livro segundo, capítulo 8, que fala da emancipação da alma. E hoje, para começarmos os nossos estudos, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão a Deus, a gratidão ao nosso anjo da guarda que nos acompanha nessa jornada, gratidão aos mentores que nos intuem, que nos inspiram nessa continuidade dos estudos com muita paz, com muita luz e com muita alegria e harmonia. Agradecendo a Nossa Senhora Mãe Santíssima pelo seu amor que nos envolve todos os dias, e a seu Filho, nosso Mestre Jesus, que sempre está conosco, com o seu amor, com a sua luz. Obrigada, e assim pedimos permissão para adentrarmos as questões de hoje. Gerson, você vai começar aí para nós? Vamos lá. Então, a gente está no capítulo 8, Emancipação da Alma. Vamos na questão 418. Uma pessoa que acreditasse um de seus amigos morto, enquanto ele não esteja, poderia se encontrar com ele em espírito e saber assim que está vivo, poderia, nesse caso, ter a intuição ao despertar. Então, ou seja, né, o que eu entendi aqui na pergunta, né? Então, se uma pessoa acreditando que um amigo, um parente esteja morto, ele poderia descobrir em espírito, né, quando ele está desdobrado, que ele ainda está entre nós, está encarnado. Eu entendi que Uhum, a pergunta foi essa, e aí a resposta veio. Como espírito, certamente pode vê-lo e conhecer sua sorte. Se não lhe é imposta como uma prova a crença na morte do amigo, ele terá um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Então, sim, né? A resposta foi que pode sim, em forma de pressentimento, saber como está esse amigo, né? Mas pode, não é que deve, uhum. né? A gente aqui na Terra não, nesse sentido, a gente não pode nada. O que manda é o mundo espiritual. Então, mas assim, é claro que essas percepções não são sempre reveladas, né? Porque não é a gente quer, a gente quer, a gente quer, não. É se for importante, se for relevante para nós, né? Então, somente quando faz sentido esses encontros no plano espiritual, pois sabemos, né, como eu falei, que as ordens vêm de lá para cá, não daqui para lá, né? Então, se não for necessário saber ou se encontrar, quer dizer, não será. Mas assim, é possível, mas só se for necessário. É isso que eu entendi. Ele coloca também, né, pessoal, que a questão da prova, né? Então, se realmente saber ou não seria relevante no sentido de uma expiação de uma prova em relação a esse amigo ou parente, então não poderia ter uma resposta, né? Porque, na verdade, vai ter que passar por aquilo, vai ter que saber a notícia na realidade, no mundo real, chorar, etc.
porque vivenciar a morte desse parente ou desse amigo, né? Que ele tanto quer acreditar que esteja vivo ou não, que ele tanto quer uma resposta. Então, vai depender também do seu merecimento. Se for uma prova, uma expiação, com certeza, provavelmente ele não vai ter, né? Foi isso que eu entendi também. É isso mesmo, né? Vai depender do merecimento aí, se pode ter esse contato ou não. Porque lembrando que isso aqui eram questões e explicações daquela época, 1857. Então, não existia internet, não existia o WhatsApp. Então, queriam, né, saber como estava aquele amigo. Então, era através aí da emancipação da alma, através do sonho, né? Quando o corpo está dormindo e o espírito aí está desdobrado para poder saber desse amigo. Hoje em dia já a gente não faz isso. A gente já pega o WhatsApp, já vai procurar, vai numa outra rede, né? Seja Instagram, seja Facebook, vai procurando através de um, através de outro, procurando saber das pessoas. Hoje a gente já tem essa facilidade, né? Mas é bem interessante aqui que, mais uma vez, a gente é levado sempre à reflexão daquele estado que a gente está quando vamos dormir, do nosso preparo, né? Porque às vezes a gente pode pedir, eu gostaria de me encontrar com um amigo tal, né, em desdobramento, mas é importante a gente lembrar desse preparo nosso de ao dormir. E também a espiritualidade aqui nos faz refletir quantas coisas o nosso espírito pode fazer se desenvolver durante o sono. Então, olha só o tempo do sono como é importante para todos nós, porque ali a gente faz tanta coisa, a gente viaja, né? Vai para outros lugares, porque ali a gente tem um bom tempo, dá para visitar pessoas, dá para se encontrar com pessoas, visitar, participar de palestra e de acordo com aqueles interesses do nosso espírito. Então, lembrando mais uma vez dessa importância aí do preparo. Mas podemos seguir. Então, agora, a gente entra num subcapítulo que fala sobre transmissão oculta do pensamento, na questão 419. Pergunta: por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, se produz sobre vários pontos ao mesmo tempo? Então, aqui ele pergunta, né, como uma mesma ideia, uma mesma intuição, ela pode ser despertada em mais de uma pessoa ao mesmo tempo, só que em lugares diferentes, né? Então, a resposta: já vos dissemos que, durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu, e o homem acredita tê-lo inventado. Assim, vários podem encontrar a mesma coisa a um só tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, usais uma figura mais justa do que acreditais. Cada um contribui em propagá-la sem suspeitar, né? Então, de novo, né, como a gente viu numa questão anterior, né, muitas ideias, elas são clarificadas no mundo espiritual, quando estamos em desdobramento. E quando estamos lá, a gente não está sozinho. A gente se encontra. A gente se encontra com outras pessoas em outras situações, que sim, pode vir inspirações para ideias aqui, quando retornamos para o mundo material.
Por isso da importância que a gente viu também, né, da gente sempre pedir para que, quando estivermos em desdobramento, que nos encontremos com espíritos edificantes, situações construtivas, né, para a gente não ficar envolto a ambiente não propício ao nosso desenvolvimento, a espíritos que não vão agregar com a gente, né? Então, nesses momentos, nesses momentos de desdobramento é que a gente tem essas clarividências, essas inspirações para a gente, quando despertar, trazer aqui. Aí vem aqueles estalos, né? Puxa, olha que ideia. Ou olha que... Ou algumas respostas para algumas perguntas. E aí, de repente, né, como ele fala aqui na pergunta, como é que pode duas pessoas terem a mesma intuição, só que um estando na América e outro na Europa? Uhum. No mundo espírita é uma coisa só. Você vai até encontrar espíritos que estão em outros lugares, questões de segundos, né? Então, a distância não é um fator relevante no mundo espiritual. Então, essa questão do cara no Brasil e o cara nos Estados Unidos terem a mesma ideia, no mundo espírita não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Foi isso que eu entendi. Ah, calma aí. E na verdade, Só a uma nota continuação. aqui explicativa de Kardec. É. Então, o nosso espírito revela, assim, frequentemente, a outros espíritos e sem o nosso conhecimento, o que se faz objeto de nossas preocupações durante a vigília, como a gente sempre fala, né? A importância de uma oração à noite para que a nossa alma, em desdobramento, se encontre com seres edificantes, situações construtivas, né? Então é isso. Porque colocar é o seguinte, que no mundo espiritual nós aprendemos muito, né, durante o nosso sono. E, na verdade, quando acordamos, quando a pessoa faz uma descoberta, como você colocou, um no Brasil, lá nos Estados Unidos, entra aquela prepotência, né? Entra o orgulho, não, a ideia foi minha, não foi minha, e há uma briga no mundo material, né? Uhum. Para saber daquela ideia, né? Não existe uma ideia genuína, na verdade. Tudo que o homem pensa hoje já foi pensado, né? Mas ele, pela prepotência, pelo orgulho, ele vai brigar, não sempre, mas seria um espírito não muito elevado e que realmente teve essa ajuda, né, nessa descoberta, ele poderá brigar, né, pela sua ideia, pela sua descoberta, pela sua patente, né, como acontece tanto aqui no mundo material. Então, mais uma vez, entre o orgulho, a prepotência, né, do ser humano. É isso que eu queria colocar, complementando, né? É verdade, bem lembrado mesmo. Porque a gente viu já que durante o sono a gente vai se encontrar com pessoas, trabalhar em equipe, participar de palestras, e ao acordar a gente tem aquele estalo, né? Aqueles insights, aquela intuição, lembra de algo que aprendeu no plano espiritual, mas não vai ter essa noção de que foi lá no plano espiritual. Aí tem aquela ideia para criar algo, um projeto para colocar em prática, uma descoberta. E diante disso, acha que é da sua autoria. Assim, eu inventei, eu criei, né, Suzeli? Aí vem ao encontro que você fez o comentário mesmo. Lembrando, é importante a gente lembrar que toda ideia, que todos os pensamentos, eles vão fluir através do fluido cósmico universal. Então, essas ideias, é, que nós temos e os pensamentos, eles vão por aí afora. Por isso que a importância dos nossos pensamentos, porque
aquilo que eu penso, eu irradio. E quem está, né, inserido nesse contexto, nessa vida terrena, está inserido nesse fluido cósmico aqui universal. Então, é importante a gente refletir sobre essas qualidades das ideias, dos pensamentos, e tudo isso que a gente conversou aqui dessa questão, isso acontece muito quando a gente participa no plano espiritual, né, de uma palestra de um determinado assunto. Então, aí é muito comum, quando retornamos para o corpo físico, a gente retorna com aqueles insights bem fortes mesmo. E estamos ali achando que estamos canalizando até algo especial, mas é algo que a gente participou lá no plano espiritual. E depois, como vocês citaram, o Gerson citou, a gente vai perceber que outras pessoas também estão falando daquilo que você teve uns insights, teve uma ideia. Você vai ver através da internet, através de um jornal. Aí você vai falar assim, mas como pode, né? Então, assim, por quê? Porque o plano espiritual, o espírito ele vai aonde ele tem também as afinidades de interesses. E a gente já viu que os interesses, o meu, pode ser em comum, por exemplo, com a da Sueli, pode ser com o do Gerson, pode ser com a da Suzelei, e outros não. Então, às vezes, a gente se encontra, né, para determinados assuntos, e olha só, a espiritualidade amiga está sempre conosco para nos ajudar, ajudar também na nossa evolução. Então, quando a gente acorda, então vai também da nossa elevação também, o que a gente vai lembrar e colocar em prática, né? Eu fico lembrando também que por exemplo, quando se tem os trabalhos voluntários, quando tem aquelas ações comunitárias, quando tem, por exemplo, aquela mobilização, que as pessoas vão fazer um corte, né, para aquelas famílias, aquelas pessoas mais carentes. Então, assim, um cabeleireiro também tem essa ideia, o outro também tem, e eles se juntam, né? E que tem essas feiras grandes comunitárias. Então, olha só que bacana. Da onde surgiu essa ideia? Né? Eu não sei se hoje em dia está tendo, mas eu lembro que antes da pandemia tinha muito, né? Ah, por exemplo, lá em tal lugar vai acontecer o feirão comunitário. Então, ali você tirava documentos, você tinha informações de relevância, né? Ia pegar instruções, tinha tratamento ali de saúde, medir a pressão arterial, outras coisas na área da saúde. Então, assim, da onde vem essa ideia que as pessoas se reúnem? É interessante a gente ir pegando essas coisinhas que acontecem na nossa vida, porque vem de algo maior. Como é que as pessoas se juntam, né? Então é interessante a gente pensar por esse lado. Então vamos seguir? Vamos, Meire, ainda existe bastante esses feirões ainda, principalmente em São Paulo, Ah, legal. bastante, principalmente assim, em datas relevantes, como o Dia das Mães. Então, vamos fazer o cabelo, vamos tirar documento, né? Bacana. Principalmente em datas e principalmente com o pessoal morador de rua, né? Aqueles em situação de rua, também muitas vezes é colocado alguns benefícios, né? Que em determinado dia, horário. Então, existe sim. Então, Bacana. vamos lá. 420. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? Resposta: o espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia em todo o seu redor. Eis porque pode comunicar-se com outros espíritos,
mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. Então, a pessoa, quando está acordada, é mais difícil um pouco essa comunicação, porque ela não está desdobrada, né? Mas pode ocorrer, sim, é o que chamamos de telepatia, né? Uhum. A telepatia que todos podemos, por sintonia de pensamentos, de fluidos, ter, né? Então, por exemplo, os casais, os namorados, né? Então, eles estão naquele mesmo objetivo, naquela mesma afinidade de sentimentos, as mães, os filhos, né? Então, quanto maior é a afinidade, maior é a telepatia. Então, o casal fala: Nossa, eu pensei isso, eu fiz isso, eu também, né? Porque o casal tem aquela afinidade, mãe e filho têm aquela afinidade, né? As pessoas mais próximas, principalmente. Então, como os espíritos desencarnados só se comunicam por pensamentos, então essa comunicação ela pode se dar entre encarnado com encarnado e encarnado com desencarnado também. Então, existe essa comunicação, né? E o pensamento fala onde quer que esteja, como o Gerson falou, não há distância, né, para o pensamento. Então, foi isso que eu entendi nessa questão 420. Tá? Essa telepatia, né? Que todos podemos ter, uns mais, outros menos. Então, quando estamos acordados, a, é um pouco mais difícil, né? Do que na situação de desdobramento, que é mais fácil. Mas podemos, sim, nos comunicar, receber avisos, muitas vezes, Isso mesmo. desencarnados. Depende da nossa evolução, da nossa sensibilidade, dos fluidos, como você colocou, dos pensamentos, né? É isso aí. Isso mesmo, Suzelen. Acordados, a gente pode sim. A gente pode perceber, como você falou, a presença de um espírito desencarnado, sim. Né? Pode conversar até com esse espírito, né? Para isso, vai ter é, essa sensibilidade, né? Uma determinada sensibilidade, um preparo. Depende muito da evolução também. Então, assim, pode sim conversar. E também, como você falou, né? O que a gente usa aí a telepatia, né? O com encarnado com encarnado. Então, por vezes, quantas vezes a gente está pensando ali numa pessoa e a pessoa manda uma mensagem? Plim! Aí toca o WhatsApp. Ou então a pessoa liga. Ou então, quando, por exemplo, a gente está conversando, aí de repente o Gerson fala alguma coisa, fala assim: Nossa, eu pensei a mesma coisa, Gerson. Né? Olha só. Às vezes até mesmo eu e o Gerson, um casal. Às vezes não precisa falar, basta se olhar, né, Gerson? Ou, Basta olhar, já sabe o que está pensando. Então, é possível sim. Vamos seguir. Então, vamos. 421. Porque duas pessoas perfeitamente despertas têm muitas vezes, instantaneamente, o mesmo pensamento? Resposta: são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente os seus pensamentos, mesmo quando não dormem. Allan Kardec complementa, né? Há entre os espíritos que se afinam uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade dos signos exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que eles falam a linguagem do espírito, aquilo que você acabou de falar, É né? verdade.
É só olhar no. A gente conhece tanto o outro que só de olhar para o semblante da pessoa você já sabe o que o outro está pensando, né? Que nem Uhum. na minha época, né? Na infância, se eu olhasse para minha mãe, eu já sabia que eu ia apanhar, que alguma coisa errada eu já tinha feito, né? Pelo Uhum. próprio semblante, se eu interrompesse a conversa dos adultos, né? Então, os espíritos têm o mesmo pensamento, também com os espíritos que são simpáticos entre si. Eles estão sempre conectados, inclusive em pensamentos. Se comunicam, como o texto fala, com a linguagem do espírito. Qual é a linguagem do espírito? Como eles se colocam, como eles falam, né, no mundo espiritual, através do pensamento. Eles não precisam da linguagem, eles não precisam verbalizar. A gente já estudou bastante isso, né? Que quando desencarnamos, não há como esconder nada, porque o nosso pensamento ele vai relevar o que somos, né? Há uma clareza entre os espíritos no mundo espiritual enorme. Um sabe o que o outro está pensando, né? Não se comunicam com palavras. Então, a força do pensamento, na verdade, quem nos dá essa força de pensamento é Deus. Deus nos dá esse pensamento puro, virgem, né? Nós é que vamos, como é que fala? Nós é que vamos contaminar esse pensamento. Temos o livre-arbítrio de pensarmos pensamentos negativos, né? Então, duas pessoas com pensamentos negativos, é claro que vão se comunicar também, né? Seja positivo ou negativo. Então, o nosso livre-arbítrio nos permite essa contaminação de pensamento, quando, na verdade, deveríamos seguir o exemplo de Jesus. Qual era o pensamento de Jesus? Era puro, era sincero, né? Era, vamos dizer, virgem, né? Não tinha essa contaminação. É isso que a nossa evolução, aos pouquinhos, vai fazendo com que a gente adquira esse hábito, né, de não contaminar tantos pensamentos e cada vez mais nos conectarmos com pessoas com pensamentos mais puros, pensamentos mais positivos, né? Então, há essa sintonia de pensamentos entre, mais uma vez, encarnado com encarnado, encarnado com desencarnados, né? Acho que é isso. É muito Então, domar os interessante. pensamentos Uhum. positivos, Isso. irradiar, como você falou, se estamos pensando positivamente, espíritos encarnados ou desencarnados com a mesma sintonia, né? Com Mesmo. com a mesma força, né? É. Foi isso. Isso mesmo, bem lembrado aí, Suzilei, dessa importância aí dos nossos pensamentos, aquilo que é positivo, que não é positivo, porque assim, a nossa mente não para, é a todo momento. A gente está pensando algo. Então, se vier algum pensamento assim negativo, é a gente trabalhar nós mesmos, é um processo isso. Coloca lá, imagina um xizinho vermelho, né? Tchim, tchum, cancela, né? Muda a frequência. Porque quando a gente começa a colocar em prática que o nosso pensamento não bom, ele influencia a todos que estão ao nosso redor também. Porque olha só, a gente já viu que é através do fluido cósmico universal. Quando a gente vai vibrar, o que que é vibração? É emitir bons pensamentos. Por que que aquela pessoa também ela recebe, né? Se for do merecimento dela, se ela estiver aberta, disposta, por que que ela recebe aquela paz, aquela calma? Olha só, transmissão. Então, é tudo através desse fluido cósmico que estamos mergulhados nele. E, e por vezes,
Quantas vezes, gente, estamos aí no dia a dia e de repente vem um sentimento, um pensamento não bom, aquele assim de, né? Às vezes até uma pessoa que você gosta e vem aquela coisa ruim, aí é o momento de repente, vou dar um exemplo, sei lá. Por exemplo, eu conheço a Suzelei. Poxa, mas aquilo que a Suzelei fez, Ave Maria, ai, não quero falar com ela. Às vezes acontece. E aí a gente se perguntar, esse sentimento é meu? Esse pensamento é meu? Ou eu estou sendo influenciada? Então, esse é um processo de melhoramento nosso, nos conhecermos, porque por vezes somos domados por pensamentos e sentimentos que não são nossos. São as influências que recebemos de acordo com a nossa vibração. Então, isso é importante. Lembremos todos nós do que Jesus nos ensinou. Vigiai e orai. Mas é o outro? Vigiar o outro? Não. É vigiar os nossos próprios pensamentos. Analisar os nossos próprios pensamentos. Então, vigiar a nós mesmos e orar por nós mesmos. Então, refletir o que é seu e o que não é. Hã? E olha só, gente. Vamos parar por aqui e no nosso próximo encontro a gente vai dar continuidade nesse capítulo, mas é onde vamos entrar aqui no item 4, que vamos falar aí da letargia, da catalepsia e da morte aparente. Assunto também tão interessante, aliás, todos são interessantes aqui. Então, olha só. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus pelas reflexões que tivemos hoje aqui, que com certeza ele esteve conosco. E que todos nós aqui, e todos aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook, do CEF, essa Casa Espírita, que fiquemos e que fiquem com a luz de Jesus em seus lares e em seus corações durante toda essa semana. E até o próximo encontro. Com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.